As plantas que contam histórias. O sol da tarde batia forte no quintal da casa da Dona Rosa. Ela estava sentada em uma cadeira de madeira, descascando feijão, enquanto seu neto, Lucas, de 10 anos, brincava com uma pedra no chão. De repente, ele olhou para ela com curiosidade. Vó, a senhora sempre fala que as plantas têm histórias. Que tipo de histórias? Dona Rosa sorriu, colocando o feijão de lado. Ah, meu neto, as plantas de antigamente contam muito sobre como as pessoas viviam. Em Israel, por exemplo, havia plantas que eram como tesouros. Vamos lá, vou te mostrar. Ela se levantou devagar e foi até um cantinho do quintal onde tinha um pequeno jardim. Lucas a seguiu, animado. Essa aqui é a oliveira, disse Dona Rosa, apontando para uma árvore pequena. Os antigos usavam o azeite dela para cozinhar, para acender lamparinas e até para passar no corpo depois do banho. Era como o óleo de cozinha e o hidratante de hoje. Lucas tocou nas folhas verdes e brilhantes. Nossa! Então era tipo um produto multiuso? Exatamente! Riu Dona Rosa. E olha essa outra planta, o trigo. Sem ele, não tinha pão. As pessoas moíam os grãos e faziam farinha. Era o alimento mais importante. Como o arroz para nós? Perguntou o Lucas. Isso mesmo. Agora, essa aqui é a videira. As uvas eram usadas para fazer vinho, suco e até passas. Os antigos adoravam. Lucas pegou uma folha da videira e a cheirou. E essa planta com flores roxas? Perguntou, apontando para outra. Essa é a romã. Eles comiam as sementes e usavam a casca para tingir tecidos. Era como uma fruta e um corante natural ao mesmo tempo. Legal! Exclamou Lucas. E essa outra, com folhas fininhas? É a figueira. Os figos eram doces e suculentos, como uma sobremesa natural. As pessoas comiam frescos ou secos, para guardar por mais tempo. Lucas ficou pensativo. Então, as plantas eram como supermercados para eles? Dona Rosa riu. Mais ou menos. E olha essa aqui, o hisopo. Era usado para limpar casas e até para rituais religiosos. Era como um desinfetante natural. E essa planta alta, com espigas? Perguntou o Lucas. É a cevada. Também era usada para fazer pão, mas era mais barata que o trigo. Quem não tinha dinheiro para trigo, usava a cevada. Tipo quando a gente compra macarrão mais barato? Disse Lucas. Isso mesmo. Agora, essa planta com flores amarelas é a mostarda. As sementes eram usadas para temperar comida e fazer remédios. Como a pimenta do reino? Perguntou o Lucas. Sim, mas mais suave. E essa última é a tamareira. Os tâmaras eram doces e energéticos, como um lanche rápido. Lucas olhou para todas as plantas ao redor. Vó, então as plantas eram como a vida deles? Exatamente. Elas alimentavam, curavam, iluminavam e até contavam histórias. Cada uma tinha um papel importante. Lucas sorriu. Quero aprender mais sobre essas plantas. Dona Rosa deu um abraço nele. E eu vou te ensinar, meu neto. Afinal, as histórias das plantas são as histórias das pessoas. E assim, entre risos e curiosidade, Lucas descobriu que as plantas de antigamente eram muito mais do que simples folhas e frutos. Eram parte da vida, da cultura e das histórias de um povo. E ele mal podia esperar para aprender mais. Dona Rosa pegou a mão de Lucas e o levou até um cantinho do quintal. Olha só essa aqui, disse ela, apontando para uma plantinha com folhas finas e flores roxas. Essa é a hisopo. Na época de Jesus, as pessoas usavam ela para limpar a casa e até para rituais de purificação. Lucas franziu a testa. Purificação? Tipo, lavar as mãos? Mais ou menos. Eles acreditavam que ela limpava não só o corpo, mas também o coração. Por isso, molhavam um ramo de hisopo em água e borrifavam nas paredes, nos objetos, até nas pessoas. Uau! Lucas passou os dedos nas folhas.
E cheirava bem? Cheirava a limpeza, a frescor. E também servia para fazer chás quando alguém estava com dor de garganta. Lucas riu. Então era tipo um remédio mágico? Dona Rosa deu uma risadinha. Não era mágica, mas para eles, era especial. Tudo tinha um significado. Ela se agachou e puxou uma erva rasteira com folhas redondas. Essa aqui é a hortelã. Eles usavam para temperar comida, mas também para acalmar a barriga depois de uma refeição pesada. Tipo quando a gente come muito feijoada? Perguntou o Lucas, fazendo careta. Exatamente. Dona Rosa riu. E olha só, sabia que eles colocavam hortelã nos túmulos. Achavam que ela ajudava a alma a descansar em paz. Lucas arregalou os olhos. Sério? Que legal! Pois é. Cada planta tinha uma história, um jeito de ajudar. E hoje, muitas delas ainda estão por aí, só esperando alguém prestar atenção. Lucas olhou ao redor, imaginando como seria viver naquela época. Vó, e se a gente plantasse algumas aqui no quintal? Assim eu posso ver elas crescendo e aprender mais. Dona Rosa sorriu, orgulhosa. Já estava esperando por essa pergunta. Vamos começar com a esopo e a hortelã. Depois, a gente vê o que mais cabe aqui. Lucas pulou de alegria. Eba! Vou ser um especialista em plantas antigas. Com certeza, disse Dona Rosa, bagunçando o cabelo dele. E quem sabe um dia você ensina outras crianças também. Enquanto os dois escolhiam o melhor lugar para plantar, Lucas já imaginava as histórias que aquelas mudinhas guardavam. E mal podia esperar para descobrir cada uma delas. Lucas correu até a pequena estufa no fundo do quintal. Pegou uma pá pequena e uma luva de jardinagem que quase não cabia na mão dele. Vó, essa aqui é a esopo? Perguntou, segurando uma mudinha de folhas finas e cheirosas. Essa mesmo, respondeu Dona Rosa, ajoelhando-se ao lado dele. Ela era usada para limpar lugares sagrados. Os antigos acreditavam que purificava tudo. Lucas franziu a testa. Tipo um sabão da natureza? Dona Rosa riu. Mais ou menos. Eles faziam chá com ela também, para tosse e dor de garganta. Legal. Lucas cavou um buraquinho no chão. E a hortelã? Para que servia? Ah, essa é fácil. Eles usavam para dar gosto na comida, para ajudar a digestão e até para espantar insetos. Nossa, ela é poderosa. Lucas colocou a hortelã ao lado da esopo e cobriu as raízes com terra. E se a gente plantar a romã também? Eu vi no livro que ela era importante. Dona Rosa olhou pro quintal, pensando. A romã precisa de mais espaço e sol. Mas a gente pode tentar no cantinho perto do muro. Beleza. Lucas já estava de pé, pronto para correr até a estufa de novo. Calma, rapazinho, Dona Rosa segurou o braço dele. Primeiro a gente rega essas aqui. Depois a gente vê o resto. Lucas suspirou, mas obedeceu. Pegou o regador e molhou as mudinhas com cuidado. Vó, você acha que essas plantas ainda guardam os mesmos poderes? Dona Rosa deu de ombros. Quem sabe? O importante é que elas guardam histórias. E histórias a gente sempre pode aprender. Lucas assentiu, olhando as folhinhas balançando com a água. Então amanhã a gente planta a romã? Amanhã, confirmou Dona Rosa, dando uma piscadinha. Hoje já tá bom por enquanto. Lucas sorriu. Sabia que não ia conseguir dormir de tanta ansiedade. Mas pelo menos agora tinha um plano. E um quintal cheio de segredos para descobrir. Lucas mal conseguiu esperar o sol nascer. Pulou da cama antes mesmo do despertador tocar, vestiu a roupa mais velha que tinha e correu pro quintal. Dona Rosa já estava lá, com uma pá na mão e um sorriso no rosto. Bom dia, dorminhoco, ela disse, jogando um punhado de terra na direção dele. Bom dia, vó. Lucas riu, limpando a terra da camisa. Já podemos plantar a romã? Claro. Mas primeiro, me ajuda a cavar aqui. Ela apontou para um cantinho perto do muro,
onde a terra parecia mais fofa. Lucas pegou outra pá e começou a cavar. A terra cheirava a chuva e a coisa boa. Depois de um tempo, ele parou e olhou para Dona Rosa. Vó, por que a romã é tão especial? Dona Rosa parou de cavar e se apoiou na pá. Ah, essa é uma história antiga. Dizem que a romã era a fruta preferida dos reis. E que cada grãozinho dela representa uma promessa. Promessa de quê? De vida, de fartura, de coisas boas. Ela deu uma risadinha. Ou pelo menos é o que contavam. Lucas franziu a testa. E se a gente plantar ela aqui, ela vai dar fruta mesmo? Bom, isso depende de nós. Dona Rosa pegou a muda de romã e segurou com cuidado. A terra tem que estar boa, a água tem que chegar, e a gente tem que cuidar com carinho. Lucas assentiu, sério. Pegou a muda e colocou no buraco que tinham cavado. Juntos, eles cobriram as raízes com terra e apertaram de leve. Pronto, Dona Rosa disse, limpando as mãos no avental. Agora é só esperar. Lucas olhou para a muda, que parecia tão pequena e frágil. Quanto tempo até ela dar fruta? Uns 2, 3 anos. Dona Rosa deu um tapinha no ombro dele. Paciência, Lucas. As coisas boas demoram. Lucas suspirou. 2 anos parecia uma eternidade. Mas aí ele olhou para o quintal, cheio de outras mudas crescendo, e pensou nas histórias que Dona Rosa tinha contado. Tá bom. Mas enquanto a gente espera, a gente pode plantar outra. Dona Rosa riu. Qual delas você quer agora? A oliveira. Lucas respondeu na hora. A gente pode fazer azeite depois? Pode ser. Mas primeiro, a gente tem que aprender a cuidar dela. Dona Rosa pegou a mão dele e levou até a estufa. Vem, vamos ver o que mais a gente precisa fazer hoje. Dona Rosa abriu a porta da estufa. O cheiro de terra molhada e folhas verdes encheu o ar. Olha só, ela apontou para uma prateleira cheia de vasinhos. Essas aqui são as mudas de oliveira. Mas antes de plantar, a gente precisa preparar a terra. Lucas pegou um dos vasinhos. As folhinhas eram finas e prateadas, como se tivessem sido pintadas com tinta clara. Por que elas são assim? É para se proteger do sol forte, Dona Rosa explicou. A oliveira gosta de calor, mas não de queimar. Por isso, as folhas têm essa cor. Lucas passou o dedo de leve numa folha. E como a gente faz para ela não morrer? Bom, primeiro, a terra não pode ficar encharcada. Dona Rosa pegou uma pá pequena e encheu um vaso maior com terra. A oliveira gosta de solo seco, mas não pode faltar água de vez em quando. Lucas franziu a testa. Então, é difícil de cuidar? Não, não. Dona Rosa riu. Só precisa de atenção. Como tudo na vida. Ela entregou a pá para ele. Quer tentar? Lucas segurou a pá com as 2 mãos. A terra estava fofa, fácil de mexer. Ele fez um buraco no meio do vaso. Assim tá bom? Perfeito. Dona Rosa pegou a muda e colocou com cuidado no buraco. Agora, aperta a terra em volta, mas não muito forte. Ela precisa respirar. Lucas obedeceu. Depois, regou um pouco, só para molhar a terra. E agora? Agora, a gente espera. Dona Rosa limpou as mãos no avental de novo. Mas não tanto quanto a romã. A oliveira cresce mais rápido. Quanto tempo? Uns 6 meses para ficar forte. Depois, a gente pode plantar no chão. Lucas olhou pro vaso. E o azeite? Quando a gente faz? Dona Rosa riu de novo. Calma, Lucas. Primeiro, a árvore tem que dar azeitonas. Depois, a gente colhe, esmaga, é um processo. Mas você sabe fazer? Claro. Ela cruzou os braços. Minha avó me ensinou. Quando a sua oliveira der fruta, a gente faz junto. Lucas sorriu. Promete? Prometo. Dona Rosa bagunçou o cabelo dele. Agora, vamos guardar os vasos no lugar certo.
Depois, a gente pode ver as outras plantas. Qual delas? A figueira. Dona Rosa piscou. Ela cresce rápido e dá frutas doces. Você vai gostar. Lucas correu para fora da estufa. Então vamos logo. Ele gritou, já indo na frente. Dona Rosa balançou a cabeça, rindo, e seguiu o menino. Lucas parou na frente de uma árvore pequena, com folhas largas e verdes. Ele tocou uma delas. Essa é a figueira? Essa mesmo. Dona Rosa se aproximou. Olha só como as folhas são macias. Lucas passou os dedos de novo. E as frutas? Já tem? Ainda não. Ela apontou para uns pontinhos verdes no galho. Mas esses aqui vão virar figos. Daqui a uns meses, a gente colhe. Meses? Lucas fez careta. Tudo demora tanto. Dona Rosa riu. É assim mesmo. Mas quando a fruta estiver madura, você vai ver como vale a pena. E como a gente sabe que tá madura? Fácil. Ela pegou um figo pequeno e mostrou. Quando fica molinho e a casca fica roxa, é hora de colher. Lucas pegou o figo da mão dela e cheirou. Parece doce. É doce mesmo. Dona Rosa tirou o figo de volta. Mas esse ainda não tá pronto. Se comer agora, vai ficar com dor de barriga. Ah, Lucas fez uma cara de decepção. Paciência, Lucas. Ela deu um tapinha no ombro dele. Vamos ver outra planta. Que tal o trigo? Trigo? Lucas franziu a testa. Aquele que vira pão? Isso. Dona Rosa levou ele para um canteiro com graminhas finas. Olha só. Esses aqui vão crescer, ficar altos, e depois a gente colhe os grãos. E depois? Depois, a gente moe e faz farinha. Ela fingiu amassar algo com as mãos. E aí, pão fresquinho? Lucas se agachou e tocou as plantinhas. Mas quanto tempo demora? Uns 3 meses. Dona Rosa se abaixou também. Mas é rápido comparado com a oliveira. Legal. Lucas se levantou. E o que mais tem aqui? Dona Rosa olhou ao redor. Tem a romã. Ela apontou para um arbusto com flores vermelhas. Ela dá uma fruta cheia de sementes doces. Eu já comi. Lucas pulou. É gostoso. É mesmo. Dona Rosa sorriu. E tem também a videira. Sabe o que ela dá? Uva. Isso. Ela riu. E com uva a gente faz suco, passa, até vinho. Vinho? Lucas fez uma cara engraçada. Eu não gosto de vinho. Nem eu. Dona Rosa deu risada. Mas os adultos gostam. Lucas olhou para as plantas de novo. Dona Rosa, todas essas plantas são da época da Bíblia? São sim. Ela assentiu. As pessoas antigas usavam elas para comer, para fazer remédio, até para construir coisas. Tipo o quê? Tipo o cedro. Ela apontou para uma árvore grande no canto. A madeira dele é forte e cheirosa. Usavam para fazer barcos, móveis, barcos. Lucas arregalou os olhos. Barcos. Dona Rosa confirmou. E o lírio também. Ele não serve para comer, mas é lindo. As pessoas usavam para enfeitar. Lucas olhou para as flores brancas perto dos pés dele. Posso pegar uma? Pode. Dona Rosa pegou uma e entregou para ele. Mas cuidado, ela é frágil. Lucas segurou a flor com cuidado e cheirou. Que cheiro bom! É mesmo. Dona Rosa observou ele. Sabe, Lucas, essas plantas contam histórias. Cada uma delas tem um segredo. Segredo? Lucas olhou para ela. Ela se agachou de novo, perto dele. Como a oliveira, que dá azeite para a lamparina. Ou o trigo, que vira pão para alimentar as pessoas. Lucas ficou quieto, pensando. Então, elas são importantes? Muito importantes.
Dona Rosa bagunçou o cabelo dele de novo. E agora, você também faz parte dessa história. Lucas sorriu. Gostei disso. Eu também. Dona Rosa se levantou. Vamos lá, ainda tem mais plantas para ver. Eba! Lucas correu na frente de novo, mas parou depois de alguns passos. Dona Rosa, e se eu quiser levar uma muda para casa? Pode levar. Ela riu. Mas vai ter que cuidar dela, tá bom? Tá bom. Lucas voltou correndo e pegou um vaso pequeno com uma mudinha de figueira. Essa aqui. Dona Rosa balançou a cabeça, sorrindo. Essa vai dar trabalho. Eu cuido. Lucas apertou o vaso contra o peito. Prometo. Lucas segurou a mudinha com cuidado. O vaso era leve, mas ele sentia como se carregasse um tesouro. E essa figueira, ela também tem história? Perguntou, olhando as folhinhas verdes. Dona Rosa se agachou ao lado dele. Tem sim. Sabe aquele lugar que você ouve nas histórias da Bíblia? O Jardim do Getsêmani? Lucas fez que sim com a cabeça. Lá tinha muitas figueiras. Jesus gostava de ficar debaixo delas para pensar. Sério? Os olhos de Lucas brilharam. Então essa aqui é quase como uma árvore de Jesus? Dona Rosa riu. Não é a mesma, claro. Mas é parente dela. As figueiras antigas eram fortes, sobreviviam até em lugares secos. Uau! Lucas passou o dedo de leve numa folha. Vou chamar ela de Getsê. Getsê? Dona Rosa ergueu uma sobrancelha. É, para lembrar do jardim. Gostei. Ela se levantou e limpou a terra das mãos. Agora, vamos ver a última planta antes do almoço. Lucas correu na frente de novo, mas parou de repente. Dona Rosa, e se eu esquecer de regar a Getsê? Aí ela murcha. Dona Rosa deu de ombros. Mas você prometeu cuidar, não foi? Prometi. Então não esquece. Ela apontou pro caminho. Olha lá, aquela é a romã. Lucas correu até a árvore pequena, cheia de frutinhas vermelhas. Nossa, quanta! A romã era símbolo de vida para eles. Dona Rosa pegou uma e abriu com as mãos. Olha só, cada grãozinho é como uma bênção. Lucas enfiou o dedo dentro da fruta e puxou um grão. Estalou na boca, doce e azedo ao mesmo tempo. Gostei. É bom mesmo. Dona Rosa limpou a mão no avental. E sabe o que mais? Eles usavam a casca para tingir tecidos de vermelho. Tipo, roupa de rei? Isso. Ela riu. Agora, vamos lavar as mãos antes do almoço. Sua mãe já deve estar chegando. Lucas olhou para Getsê no vaso. E ela? Ela vem com a gente. Dona Rosa pegou o vaso e entregou para ele. Mas cuidado para não derrubar. Não vou derrubar. Lucas segurou firme e seguiu Dona Rosa pelo caminho de pedras. No fundo, ele já imaginava Getsê crescendo, grande e forte, como as árvores do Getsêmani. E quem sabe, um dia, ele também contaria essa história para alguém.